Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio, tradicionalmente, é o mês da família. E nós queremos saudar, em nome do Senhor Jesus Cristo, as famílias da nossa igreja, as famílias das pessoas que estão acompanhando esse culto, e nós estamos vivendo esse momento especial da vida da igreja e da vida também das nossas famílias. E nós rogamos ao Senhor que Deus proteja e guarde as nossas famílias. No culto de hoje nós vamos ser acompanhados pelo Salmo 25. Eu vou trazer a mensagem baseando-me num texto desse salmo, e ele vai ser usado agora, nesse momento inicial do nosso culto, e também nas leituras que sempre fazemos no momento de confissão de pecados. Então, abram as suas Bíblias, deixem as suas Bíblias abertas no Salmo 25, livro dos Salmos. No Salmo 25 é um salmo de oração, um salmo de súplica a Deus. E nós vamos orar neste momento, e depois dessa oração inicial, nós vamos ler os 3 primeiros versículos do Salmo 25. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos por estarmos reunidos em Teu nome e colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa petição no sentido de que este culto seja edificante para todos aqueles que estiverem nos acompanhando. E nós queremos nesse momento inicial adorar o Teu santíssimo nome. Queremos nos colocar diante de Ti como servos e servas que reconhecem, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, o Teu amor. Nos sentimos pequenos diante da Tua grandeza e o nosso coração se alegra ao poder adorar o Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Os 3 primeiros versículos, portanto, do Salmo 25. O texto diz o seguinte: A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Nós vamos elevar as nossas almas ao Senhor em adoração agora, com um cântico de adoração ao Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós
assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Este é o momento de confissão de pecados e nós vamos continuar acompanhando o Salmo 25. Esse é o momento de nos colocarmos diante de Deus e olharmos para dentro de nós. Isso nem sempre é fácil. Estão aí as terapias, né? Que têm ajudado pessoas a se conhecerem a elas próprias. Temos dificuldades de olhar para os nossos próprios erros. Com bastante facilidade, enxergamos as falhas dos outros. Mas, diante de Deus, Deus nos deixa assim, nus diante dele. Assim como o texto ali do Gênesis, né? O pecado faz com que nós nos envergonhemos, mas é assim que devemos nos apresentar diante de Deus, sinceros, apesar das nossas falhas. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7 do Salmo 25. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Na inspiração deste texto do Salmo 25, vamos nos colocar diante de Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas. Você pode agora pausar o vídeo e fazer o seu momento de oração, de confissão de pecados. Deus é bondoso para conosco e nos dá o seu perdão. E se com sinceridade nos arrependemos, com sinceridade nos aproximamos de Deus, é lógico que Ele ouviu a nossa oração, pois isso é promessa sua, de que se confessássemos os nossos pecados, Ele seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seguindo
com o Salmo 25. Nós vamos ler agora os versículos de 8 a 13, nesse momento de declaração de graça. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Belíssima promessa do Senhor que nós recebemos, e agora nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo perdão, a maior das tuas dádivas, porque o perdão nos coloca novamente em comunhão contigo. E nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para que a nossa vida siga no rumo reto. Obrigado, Senhor, e recebe agora, Senhor, os nossos louvores pelo perdão, pela tua misericórdia, em nome de Cristo. Amém. Agora, nós vamos louvar ao Senhor. 2 canções com o nosso grupo, e acompanhe cantando junto, expressando diante de Deus o seu louvor. Louvemos ao Senhor. Que bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos, tudo em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para haver remido,
deixas nos lavar. Luz em vida e no futuro, já podemos alcançar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar lá, então trabalha quem não edifica. Se o Senhor não abençoar lá, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar lá, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar lá, então trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Mas se o Senhor não edificar o lar, então trabalha quem o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa minha casa, cumpre a tua promessa. Guarda minha tenda sob tua presença. Senhor, reina em minha família. Este é o momento da proclamação da palavra de Deus. E nós vamos orar neste momento. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos fazer duas leituras. Esse domingo é o domingo que antecede o domingo de Pentecostes e é o domingo no qual nós nos lembramos
da ascensão de Jesus. Então nós vamos ler um texto do Novo Testamento no livro de Atos dos Apóstolos. Não é esse o texto que servirá de base para a nossa mensagem, mas vamos ler esse texto e depois um texto do Antigo Testamento. Esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14. Encontrem o texto com calma, para que possam acompanhar a leitura que nós vamos fazer. Atos dos Apóstolos, 1º capítulo, do versículo 6 até o 14. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavras do Senhor. Esse é o texto que fala da ascensão de Jesus. O texto que vamos ler, na verdade, é um versículo desse texto que nós vamos ler. É o texto do Salmo 25. O Salmo 25 que nós usamos ao longo deste culto. Esse salmo que está nos acompanhando aqui no culto desta noite. O Salmo 25, nós vamos ler do versículo 14 até o final. Salmo, livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 25, do versículo 14 até 22, até o final deste salmo. Diz o texto: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel.
Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Palavra do Senhor. Quando nós temos um grande e especial amigo, nós costumamos dizer que esse amigo é um amigo íntimo. Isso determina alguém com quem nós podemos compartilhar intimidades. Será que nós temos amigos assim? É difícil, não é mesmo? Esse tipo de relacionamento exige abrir o coração, sem barreiras. E isso é muito raro, mesmo entre pessoas da mesma família. Aliás, muitas vezes, principalmente entre pessoas da mesma família, a intimidade é algo não muito corriqueiro. Nosso culto, nessa noite, está acompanhando. Nós lemos no início, no momento da confissão de pecados, nós lemos trechos do Salmo 25. E nós lemos a parte final, agora há pouco. É um salmo de súplica a Deus. O salmista se mostra suplicante. O salmista reconhece as suas falhas, pede a misericórdia de Deus. E quando eu estava meditando sobre esse texto, chamou muito a minha atenção o versículo 14. Na verdade, uma expressão que nós encontramos aí no versículo 14. A tradução Revista e Atualizada, que nós utilizamos na leitura agora há pouco, traz a expressão a intimidade do Senhor. A palavra intimidade chamou muito a minha atenção. E eu fui pesquisar um pouco essa palavra. Eu gosto muito de me aprofundar no sentido das palavras, e a gente sabe que as palavras que são usadas na Bíblia em português são traduções de alguma palavra que está na língua original, hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Por isso que a gente nem sempre encontra a mesma tradução nas diversas versões da Bíblia que nós temos em português. Por exemplo, essa palavra intimidade não foi usada na nova tradução na linguagem de hoje. Ali, no versículo 14, ao invés da expressão a intimidade do Senhor, o tradutor colocou: o Senhor Deus é amigo. Na nova Almeida Atualizada, ao invés de colocar a intimidade do Senhor, o tradutor colocou: o Senhor confia o seu segredo. E nós não estamos aqui, obviamente, para julgar essa ou aquela tradução. As três versões que eu citei foram feitas a partir de tradutores competentes e muito sérios. Mas a gente pode perceber que eles não foram unânimes em relação à escolha da palavra a ser traduzida. Eu também vi outras versões e elas não variam muito em relação a isso que acabamos de dizer.
E aí a gente tem que ir lá para a língua original e ver a palavra hebraica. E a palavra no hebraico, ela pode indicar um círculo de conversa, mas um círculo de conversa íntima. Creio que todos nós já tivemos essa experiência de nos reunirmos num grupo, geralmente assim, bem pequeno de pessoas, numa conversa mais íntima, mais reservada. Essa palavra significa isso. Conversa confidencial. Ou uma amizade íntima. A palavra indica também amizade íntima, relação entre amigos. A palavra pode ser traduzida assim por intimidade, conversa na qual nós partilhamos segredos. Que coisa interessante que esse versículo esteja utilizando essa palavra e dizendo que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O texto diz que a intimidade de Deus está com os que o temem. E assim, ele faz com que essas pessoas conheçam a sua aliança, ou seja, a maneira como ele se relaciona. A própria Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para alguns, temer a Deus é afastar-se. Mas não é isso que significa temer a Deus. Porque Deus nos quer perto, certamente sabendo que Ele é Senhor. Deus nos criou para relacionamentos. Por isso essa questão da intimidade tem tudo a ver com Deus. Deus quer ser íntimo de nós realmente. Deus nos criou para os relacionamentos e o principal relacionamento que nós devemos ter é com o próprio Senhor, é com o próprio Deus. E é como reflexo desse relacionamento com Deus que nós nos relacionamos também com o nosso próximo, que a gente se relaciona conosco mesmo, com nós mesmos, e com o meio ambiente, com a natureza. Tudo em relação, tudo em relacionamento, tudo em relacionamento íntimo. Não é à toa que nós nos tratamos por irmãos, porque num mundo ideal, a relação entre irmãos é íntima, é profunda, é pautada pelo amor. As gerações surgem porque um homem e uma mulher se relacionam, tem relacionamento íntimo. A intimidade dá oportunidade para pensarmos em diversos tipos de relacionamento. Aqueles que estão em intimidade com Deus conhecem a relação com Ele. E a relação com Deus pode ser chamada, e é chamada no Antigo Testamento, de aliança. Por isso que a palavra aliança está aqui nesse versículo. Aliança é relacionamento, é intimidade. Por isso que o homem e a mulher, quando se casam, usam um anel que nós chamamos de aliança. Porque essas pessoas passarão a viver um relacionamento muito íntimo. Todas as figuras de Deus que nós temos na Bíblia
nos conduzem a essa ideia de intimidade. Figura, por exemplo, como Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Deus, ou o Cristo, é chamado de esposo em relação à igreja, que é a esposa. O desejo de ser íntimo da criação foi tão grande que Deus se esvaziou e se tornou ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Essa palavra me chamou a atenção. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor, aquilo que Ele tem de especial, o seu relacionamento, a sua aliança, é isso que Ele quer em relação a nós, seus filhos e filhas. Isso é muito especial. E nós estamos vivendo um momento especial para nós experimentarmos a intimidade com Deus. Temos tido, quem sabe, mais tempo de contato com a Bíblia Sagrada, de momentos de oração. O texto lá do Novo Testamento, quando narrou a ascensão de Jesus, diz que os discípulos, as mulheres, se reuniram unânimes em oração. É na intimidade com Deus, é na intimidade que Deus quer ter conosco, que nós vamos ser mais humanos, mais felizes, mais próximos do ideal que é Jesus Cristo. Deus está de braços abertos para uma relação íntima conosco. É importante que nós nos aproximemos de Deus, aceitemos o seu abraço, a sua aproximação e vivamos em íntima comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Muito boa noite, irmãos. Nesse instante passaremos para o momento de intercessão. Nós colocaremos diante de Deus os nossos anseios, as nossas súplicas, aquilo que angustia o nosso coração. E lembrando também de não orar simplesmente por nós, mas também por todos os pedidos dos nossos amigos, irmãos, parentes, aqueles a quem Deus nos fizer lembrar neste momento de oração. É importante a gente orar pelos profissionais de saúde, né? Continuar orando por eles, continuar orando pelos nossos amigos ou parentes que têm sido diagnosticados com a Covid e pedir a Deus que nos dê força neste momento, né? Que é um momento difícil, não é um momento fácil para nós, mas temos toda confiança, plena confiança em Deus, de que Ele há de nos guardar e nos fazer resistir. Que o Senhor faça a sua vontade sobre o seu povo. Vamos ler um texto rápido aqui antes da gente entrar nesse período de oração. Salmo 116. Salmo 116. Vou ler apenas do verso 1 ao verso 7. Salmo 116, do 1 ao 7. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Até aí. Então, meus irmãos, como já fizemos em outras ocasiões, você pode pausar o vídeo nesse momento e orar por esses pedidos que eu mencionei aqui. Tome o tempo que for necessário dentro do seu lar e, em seguida, o nosso irmão Alan fará uma oração de intercessão por esses pedidos também. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te peço por cada vida, Pai, que está com um problema, com uma dificuldade, ó Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, conhece a vida, ó Pai, que o Senhor faça a tua obra, o teu querer e a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço, em especial pela vida dessas pessoas, ó Pai, que estão na linha de frente, ó Pai, os enfermeiros, os médicos, ó Pai, os policiais, os atendentes, ó Pai, que o Senhor os guarde e os proteja de todo mal, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fortaleça essas vidas que estão enfermas, ó Pai, que o Senhor dê alegria, ó Pai, que o Senhor dê sustento a essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Esse é o momento do ofertório e é um momento que, quando estamos reunidos aqui na igreja, a gente sai do nosso lugar e colocamos a nossa oferta, os nossos dízimos no altar do Senhor. E não temos essa oportunidade nesses domingos. Mas já foi divulgado, né, o número da conta da igreja para que as contribuições sejam feitas normalmente e
Nós devemos também nos lembrar, é claro, das pessoas que nesse período foram atingidas pelo desemprego, pela diminuição nas suas receitas. Isso é importante e a igreja, na medida do seu possível, com as ofertas, com os dízimos, tem tentado também ajudar de alguma forma. Por isso é importante que aqueles que têm a condição se mantenham fiéis, porque esse momento do ofertório é um momento também de gratidão a Deus, de olharmos para trás e verificarmos quantas bênçãos temos recebido, mesmo nesses momentos difíceis, temos tido o nosso sustento e rendemos graças a Deus por isso. Então, esse é o momento de nos dedicarmos ao Senhor, como diz a canção, como oferta viva em seu altar. E nós vamos agora orar agradecendo ao Senhor pelas ofertas que já foram feitas e aquelas que serão feitas. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, agradecemos pela fidelidade do teu povo e que a liderança da tua igreja neste local tenha sabedoria dada pelo teu Espírito para canalizar os recursos de maneira correta e da maneira mais sábia possível, para que todas as necessidades sejam atendidas. Nós agradecemos a oportunidade de nos colocarmos como oferta diante do teu altar. Agradecemos porque tu nos recebes, apesar das nossas falhas. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e que as nossas vidas sejam úteis no teu trabalho. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Luz pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer.
Nós começamos o nosso culto com a expressão inicial do Salmo 25, que diz: a ti, Senhor, eu levo a minha alma. As nossas vidas, as nossas almas estiveram certamente nesse culto em comunhão com Deus, e a partir dessa comunhão nós nos fortalecemos para o nosso testemunho cristão no nosso dia a dia. E que todos e todas tenham uma boa semana, uma semana abençoada por Deus. Nós saudamos a todos na paz do Senhor, sintam-se abraçados carinhosamente e que a paz de Deus esteja conosco. Nós vamos ouvir a última canção para esse nosso momento do envio e depois a bênção apostólica. Nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, estão escondidas no teu
somos raça eleita, sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor, a fim de proclamar teu reino, ó Senhor. Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.